Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me algumas breves palavras a título de reflexão nessa manhã de domingo, quando o Evangelho nos faz concretamente alguns desafios. Meia dúzia deles relacionados naturalmente à nossa vida e aquelas coisas que são indispensáveis que façamos para alavancá-la, para melhorá-la, para qualificá-la e para torná-la digna e ao mesmo tempo colocá-la à altura da sua importância, da sua relevância e do seu significado. O primeiro desafio é o desafio da fé. O que é que o Evangelho diz na pessoa de Jesus Cristo? Não tenhais medo, pequenino rebanho. Não ter medo. O desafio, na verdade, é superar o medo para alcançar a fé. Jesus sabe que nós temos muita dificuldade em relação aos nossos medos. O medo já foi qualificado há muitos anos atrás, em muitas pesquisas feitas pelos 4 cantos do universo, como o sentimento mais presente, mais universal e mais encontrado na face da terra em todas as pessoas, independentemente da sua cultura, independentemente do lugar onde mora, da religião que professa, dos valores que traz. O medo é um sentimento transversal a todos nós. E é por isso que é importante que nós demos alguma atenção aos nossos medos, porque o medo acaba sendo o oposto da fé. Muitas vezes nós pensamos que o contrário da fé é a falta de fé, é o chamado ateísmo. Não, o contrário da fé é o medo, porque o medo nos paralisa, o medo nos coloca diante da vida muito acanhadamente, não nos permite dar passos, avançar, seguir adiante. Os medos nos amarram, nos condicionam, nos limitam, nos cerceiam. Os medos nos aprisionam, nos colocam em verdadeiros cárceres. Nós podemos querer, podemos perceber a importância de fazer isso e mais aquilo, mas por medo não fazemos, não seguimos, não realizamos. Então a nossa vida fica estagnada, às vezes no ponto zero. Derrapamos o tempo inteiro no mesmo, na mesmice, e não conseguimos acrescentar absolutamente nada ao que todo dia já conseguimos, já alcançamos. Então é fundamental que a gente pense no medo da gente. E a primeira coisa importante em relação a ele é aceitar os nossos medos, procurá-los, buscá-los, reconhecê-los um a um, porque todos nós temos medo de alguma coisa. Eu tenho muito receio das pessoas que dizem que não tem medo de nada. Talvez esses precisem dizer que não tem medo porque se tremem de medo. Às vezes são os mais medrosos de todos, mas tem que falar muito alto, porque senão nem ele acredita. Todos nós temos os nossos medos. Eu conheci um chefe de polícia, comandante, em tempos idos, que enfrentava qualquer perigo em relação à bandidagem que andava solta por aí. Era o primeiro a estar à frente, dava a cara e de fato se expunha bastante. Mas o grande problema era, meia-noite, estando em casa dormindo, e o telefone tocasse, dizendo que havia uma emergência, que precisava da presença dele, a dificuldade não era ir até lá e enfrentar o que tivesse de enfrentar. Era atravessar do quarto até a garagem no escuro. Tinha que acordar a esposa para dizer, olha, vamos comigo aqui. Não, mas quem vai enfrentar é você. Quem foi chamado, a polícia aqui é você. Disse, não, mas como é que eu vou passar nessa escuridão aí? Parece mentira. Mas ele tinha medo exatamente de enfrentar aqueles poucos metros que o separavam de um lugar da casa a outro lugar. O resto era ficha pequena, era café pequeno. Então é muito importante que a gente reconheça os medos da gente. Segundo passo, procuremos distinguir entre os medos reais e os medos imaginários, porque nossa mente é especialista, gosta muito
de alimentar temores imaginários que só existem dentro dela, mas que não tem correspondência fora de maneira alguma. A gente vai criando, vai aumentando, vai fantasiando. Daqui a pouco a gente tem um pandemônio dentro da gente e não consegue dar passos só porque a nossa imaginação agiu contra nós, criando e alimentando medos que só existem na nossa cabeça, em nenhum lugar mais. Lembro-me sempre de um frade dominicano. Eu comecei minha vida no seminário em Curitiba, em 1982. E lá eu estava ligado aos frades dominicanos de uma província de Bolonha, na Itália. E os dominicanos estão espalhados pelo mundo afora e pelo Brasil também. Havia um frei chamado Frei Minga, assim conhecido de forma carinhosa, um homem muito bom, muito sensível, era cantor, era compositor, e ele trabalhava como missionário dominicano na região centro-oeste do país. E havia muita confusão, havia muita violência contra os pequenos proprietários de terra e assim por diante. Havia muitas mortes. E ele, de tanto ver tanta gente morrendo, gente boa, gente direita, gente honesta, que trabalhava na igreja, agência de pastoral, ele criou uma depressão muito forte e virou a cabeça. Pôs na cabeça dele um homem com menos de 40 anos que ia morrer do coração. Estava muito doente e ia morrer logo. Levaram-no para São Paulo, para o INCOR, e o puseram diante dos cuidados do maior especialista em cardiologia do país. Fizeram uma bateria de exames. Depois de 2 ou 3 dias, o médico chamou lá, com toda a autoridade que pesava sobre ele, e disse: Frei Minga, na frente do seu superior, olhe, o senhor tem um coração de criança. Doutor, esse é o problema, doutor. Eu, um bitelão desse tamanho com um coração de criança, não vou aguentar não, doutor. Nossos medos imaginários, quando a gente coloca a cabeça por um lado, ela vai, e como é difícil a gente ser demovido e colocá-la no lugar certo. Muita gente vive desses medos imaginários que vai alimentando o tempo todo. Terceiro passo: enfrentar os nossos medos. Não deixar que eles nos paralisem. Aliás, se a gente olhar com muita frieza, com um certo distanciamento e, sobretudo, com muita inteligência e perguntar corajosamente: o que é que eu temo perder? Porque o medo sempre revela o receio de uma perda. O que é que eu temo perder? Na verdade, o que é que nós podemos perder nessa vida, a não ser ilusões? Não podemos perder absolutamente nada. Ninguém nos rouba da nossa essência, do nosso centro, daquilo que nós somos verdadeiramente. Ninguém nos tira de nós. Então nós, a rigor, não temos nada a perder. Apenas devaneios, ficções, pensamentos vãos, ilusões, quimeras e nada mais. Então, enfrentemos os nossos medos com coragem, para que eles não nos paralisem. Aliás, uma pessoa corajosa nunca foi uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que é capaz de fazer o que tem de fazer, apesar dos seus medos. O corajoso não é aquele que é desprovido de medo, porque todos nós o temos, mas que não deixa que a sua vida fique paralisada por conta dos seus medos. Ele arregaça as mangas, se coloca na vida e faz o que a vida exige que ele faça naquele momento, no momento seguinte e o tempo inteiro. Por quê? Porque não existe herói. Aqueles que são muito corajosos, que estão à frente de tudo, que são capazes de tudo, enfrentar todo e qualquer perigo. Dizia um grande poeta que herói é aquele que não teve tempo de correr. O herói é aquele que não teve tempo de correr. Aconteceu um incêndio e ele estava bem no meio do incêndio, todo mundo correu para se livrar do fogo, mas ele não teve tempo, ele teve que fazer alguma coisa para salvar a sua própria pele e talvez salvar a pele de quem estava por perto ainda com ele ali.
Então, o heroísmo nasce de um momento. Ele não nasce intrinsecamente a cada um de nós. Ninguém nasce dizendo assim, a minha missão nesse mundo é ser herói. Não, ele se faz herói, se torna herói. Circunstancialmente, ele vai sendo levado a atos de heroísmo impensados anteriormente, não programados, não desejados a priori de maneira alguma. Então é preciso que nós façamos o que temos de fazer. Eu contei para vocês uma vez aquela história do bêbado que caiu num buraco, uma cacimba que começaram a cavar e deixaram ali com uns 3 metros e tal de profundidade, e ele vinha de forma muito displicente, depois de beber umas e outras, e tinha um mato ali no meio, na boca da cacimba, e ele não viu, acabou escorregando e caiu na cacimba. E ficou ali, gritando. Passou lá um senhor e disse, e aí, o senhor não consegue subir não? Ele disse, não consigo, porque é muito alto, eu pulo, mas não alcanço. Ele disse, então muito bem, eu vou atrás de uma escada para o senhor. E foi na cidade, aquele lugar era um lugar ermo, foi na cidade à procura de uma bendita escada para tirar aquele bêbado dali. Quando ele chegou com a escada, depois de algum sacrifício em encontrá-la, o bêbado já estava fora, sentado numa pedra. E ele disse, alguém tirou o senhor? Como é que foi? Como é que o senhor saiu daí? Eu disse, não, é que apareceu uma cobra lá dentro. Imagine-se num buraco grande e com uma cobra dentro. Você vai ter que sair de lá. Vai ter que arrumar um jeito, usar sua inteligência, seus potenciais, seu conhecimento. O que você tem, sabe, o que você nem sabe que tem, mas vai ter que encontrar. Nossa vida está lá. Estamos num buraco a todo instante, mas não estamos no buraco sem nada, confortavelmente, que nos dá a chance de esperar que alguém de fora nos venha com a escada para nos tirar daquilo. Não. Nós estamos num buraco e tem uma cobra dentro. E nós podemos ser picados mortalmente por ela. É preciso fazer alguma coisa para sairmos de lá. Então, o herói é aquele que faz o que é preciso fazer. O corajoso é aquele que não recua diante dos imperativos e das necessidades que batem à sua porta a cada instante. Depois Jesus dizia, não tenhas medo, e completava, pequenino rebanho. Jesus Cristo reconhecia que o número das pessoas que o seguiam era um número sempre reduzido. O número das pessoas que têm alguma consciência, alguma ética, que vivem conforme valores, princípios, verdades, não é muito grande. O número das pessoas capazes de assumir responsavelmente um compromisso com a vida, seja com a sua própria, seja com a vida daqueles que dependem dela, seja com a vida da comunidade no seu todo, não é um número grande e expressivo. Às vezes a gente fica aqui numa comunidade como essa, por exemplo, ontem mesmo falávamos com 1 ou 2 pessoas sobre isso. Quantas pessoas, às vezes, na hora que a gente diz, quem quer ajudar aqui na comunidade, aí levanta o braço. A primeira reunião vão lá, a segunda também estão, mas depois vão rareando, vão se afastando, quando os compromissos de fato vão exigindo a presença e o envolvimento concreto dessas pessoas. Elas acabam ficando pelo caminho. São pessoas muito dadas aos bons começos, mas a perseverança não é para todo mundo. E é por isso que Jesus Cristo reconhecia, pequenino rebanho. Foi pequeno no tempo dele, foi pequeno o tempo inteiro até chegar a nós. É pequeno no nosso tempo, pequenino inclusive. E nós temos a graça de fazer parte desse rebanho pequeno. Não somos nem melhores nem piores, mas procuramos pelo menos ser perseverantes naquilo em que acreditamos e agir de forma compatível com a nossa crença, com a nossa fé, com aquilo que dita a nossa consciência. É o valor das pequenas coisas, dos pequenos gestos e o valor das pessoas pequenas e simples igualmente. Então isso revela que Jesus Cristo imprime grandiosidade às coisas pequenas e também às pessoas pequenas e simples.
Talvez seja um convite para que nós retornemos à simplicidade de outrora, quando nós éramos felizes e não sabíamos de maneira alguma. Valorizar o cotidiano, os pequenos. Meu pai contava a história de uma criança que vendia jornal no dia de domingo, no tempo que os jornais eram muito procurados, porque eram os noticiosos mais comum e que mais nos informavam. E ele saía gritando, extra, extra, gritando alto pelas praças. 2 comerciantes enganados por uma criancinha. Essa era a manchete que ele estava dizendo. 2 comerciantes enganados por uma criancinha. E aí um senhor diz, opa, vem cá, me traz esse jornal, quanto é? Ele, digamos, R$5. O homem pagou, começou a olhar e disse, mas eu não estou vendo o que você está gritando a essa manchete. E ele disse, 3 comerciantes enganados por uma criancinha. As criancinhas são mais espertas do que nós imaginamos. Então trata-se de mudar os nossos referenciais de valor. A felicidade não é ter mais, mas é prescindir de mais, dispensar mais o tempo inteiro. Segundo desafio é o desafio do desapego. Vendei o que possuís e dai-o em esmolas. O que é de fato viver uma vida desapegada? Esse é um questionamento de ontem, de hoje e certamente de sempre. O que Deus quer na pessoa de Jesus Cristo é que nós encontremos o justo equilíbrio entre o ter e o repartir, o gastar, o partilhar, o dar, o doar, o oferecer. E esse equilíbrio não é fácil, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista menor, interpessoal, de pessoa com pessoa, muito menos do ponto de vista da humanidade, de países com países, de sistemas políticos e econômicos ou de coisas que o valham. Por exemplo, do ponto de vista global, o capitalismo é especialista em gerar riquezas, e nós sabemos disso, mas gera riquezas e na mesma proporção que as gera, concentra-as nas mãos de pouquíssima gente. Sabe uma coisa, mas não sabe a outra. O socialismo é o contrário. É especialista em distribuir riqueza, mas é uma decepção em gerar riquezas. Às vezes, quer distribuir o que não tem, de maneira alguma. E eu conheci países socialistas lá, estando com eles. A dificuldade e a pobreza é imensa, porque não gera absolutamente nada. Muitas vezes não gera porque não tem condições, não tem competência, não investe nisso, mas também, às vezes, porque é bloqueado pelos seus vizinhos para que não faça. Mas, independentemente das razões, não geram, mas querem distribuir. Como é difícil encontrar o justo equilíbrio entre uma coisa e outra. Em geral, nós estamos sempre nos extremos. Ou concentramos tudo, ou repartimos tudo. É o 8 ou 80. Vocês já se viram assim, nos extremos? Ou é 8 ou 80? E tem gente até que bate no peito orgulhosamente para dizer, eu sou assim. Ou eu faço assim, ou eu faço assado. Não tem meio termo comigo. Ora, é bom a gente se lembrar que entre 8 e 80 tem o 12, tem o 16, o 28, o 47, o 59, tem até o 79. Por que a gente tem, diante de tantos números que não são possíveis, tem que ficar exatamente no primeiro lá embaixo ou no último lá na frente? Podemos caminhar tranquilamente pelos outros números, para que não sejamos radicais no sentido negativo e deteriorante do termo, mas que sejamos pessoas de inteligência, de bom senso, de equilíbrio, de jogo de cintura, no sentido de que nos adaptemos à vida e possamos responder aos desafios que ela nos apresenta, mas sempre com sabedoria, nunca batendo o martelo lá na frente ou lá atrás, anteriormente. Então é o desafio do equilíbrio que nós somos chamados a ter. Terceiro desafio é o desafio da busca do essencial, que é um tesouro no céu. O Evangelho centra a sua perspectiva em termos de mensagem na busca do tesouro no céu. Não se trata de fugir da terra,
de virar as costas para a terra, de rejeitá-la, porque isso seria uma alienação. Trata-se de encontrar uma nova maneira de pisar no chão, de viver a vida na terra, buscar o essencial. Isso significa saber direcionar nossa energia para o X da questão, não perder tempo com bobagens ou com coisas menos importantes. Vocês conhecem aquela história da professora que perguntou ao João: Joãozinho, me diga uma coisa. E ele não tinha estudado absolutamente nada, era uma prova oral. Fale-me sobre Tiradentes. Ele ficou agoniado com aquilo, mas lembrou-se do que todos nós sabemos. Ah, sim, professora, Tiradentes morreu enforcado, falou solenemente. E parou ali. E a professora disse: sim, e aí? O que mais? Ele disse: professora, que insensibilidade. O homem morreu enforcado, a senhora acha pouco. Às vezes não é suficiente a gente dizer o essencial, mas é sempre bom, pelo menos, a gente saber o essencial. Então é preciso que a gente não fique se perdendo e dando voltas em torno daquilo que de fato tem que ser compreendido urgentemente por nós. Tem aquela história que também vocês conhecem de Cois Salteado, do barqueiro e do filósofo, o cientista europeu que estava no Amazonas e fazendo lá as suas pesquisas, e ele solicitou o serviço de um barqueiro, um homem simples, nativo da terra. Entrou ali no barco para atravessar um rio caudaloso. Enquanto ele estava atravessando, ele puxou assunto, puxou conversa com aquele barqueiro e disse: o senhor conhece alguma coisa de filosofia? Ele disse: não senhor, conheço não. Ele disse: pois é, o senhor perdeu metade da sua vida. O homem ficou calado na sua simplicidade, humilde. Depois o cientista pergunta de novo: o senhor conhece alguma coisa de ecologia, não é? Não, senhor, eu não conheço não. Pois é, eu continuo dizendo que o senhor perdeu metade da sua vida. E ele saiu começando a fazer perguntas nesse nível e sempre dizendo: o senhor perdeu metade da sua vida. Nesse interim, veio trazido pela água do rio, veio um madeiro, um tronco pontiagudo e atravessou o casco do barco, começou a fazer água no barco, e encheu, e o barco começou a naufragar, e o barqueirinho perguntou para ele: o senhor sabe nadar? Ele disse: não sei nadar, mas o senhor perdeu a vida toda. Tenha cuidado para não perder a sua vida toda sabendo de coisas que são importantes, mas não são essenciais. E entre aquilo que é importante e aquilo que é imprescindível tem uma distância enorme a ser percorrida. E muitas vezes nós nos perdemos naquilo que parece ser importante. E brigamos por isso, e defendemos com unhas e dentes essas verdades, mas não é a verdade ainda. Não é o ponto de chegada a que todos nós buscamos um dia, de fato, chegar, e a realidade que nós queremos alcançar. Depois é o desafio da vigilância, a plena atenção, a mente alerta, porque o segredo de uma vida feliz é estar atento aos fatos e acontecimentos, sejam de ordem interna, sejam de ordem externa, que nos acompanham e que nos acontecem a cada dia. No fundo imprimamos consciência a tudo aquilo que nós fazemos. Não coloquemos as coisas no piloto automático. Quando a gente automatiza exageradamente, a vida já não é mais pensada, não é mais refletida. Ela escapa ao nosso controle, ela não é mais vivida, porque nós, seres humanos, somos os únicos na face da Terra e da criação que precisamos de um ato de consciência para dar um passo, para evoluir. E se a gente não usar a consciência nas coisas que a gente faz, tudo é mais ou menos instintivo. Nos tornamos pessoas que agem de forma animalesca. E aqui não vai nenhuma crítica ou diminuição aos animais, porque eles cumprem o seu instinto e o fazem muito bem. Mas nós temos inteligência e precisamos utilizá-la recorrentemente, o tempo inteiro. Usar a nossa consciência, trazer tudo o que nos acontece à luz dessa consciência, para que a gente não se perca da gente, não se aliene, não se alheie,
não se distancie o tempo inteiro da própria essencialidade. Aliás, um médico amigo dizia assim: olha, tem duas coisas que evitam o Alzheimer. Primeiro é consciência. A gente, em tudo que for fazer, começar a pensar, porque o Alzheimer, no fundo, é um esquecimento, é um abandono da função cognitiva que cada um tem que usar, porque possui. A gente não vai pensando aqui, não pensa amanhã, vai automatizando, simplesmente, daqui a pouco a mente diz: olha, o meu patrão, a minha patroa já não precisam mais de mim. E a mente simplesmente não responde mais, porque se sente deixada para trás, de lado. Então esse médico dizia: uma das coisas contra o Alzheimer é imprimir consciência, tomar consciência, fazer com consciência tudo que a gente faz. E a outra coisa, que também é contra o Alzheimer, é comer gordura, muita gordura. Excessivamente, não ter controle, comer realmente bastante gordura. E aí eu perguntei por que a gordura também é um dos remédios contra o Alzheimer. Ele disse prontamente: porque você comendo muita gordura vai morrer cedo, não tem tempo de ter Alzheimer. Então eu digo para vocês: usem a consciência, esqueçam a gordura, É preferível manter-se vivo, não é mesmo? Então esse é um outro desafio. O quinto desafio é o desafio da inteireza, da coerência, da fidelidade a nós próprios. O mundo de hoje não aceita mais aquela máxima: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Hoje uma criancinha pequena, se o pai e a mãe disser: meu filho, vá para a igreja, viu? Hoje é dia de missa. Ele vem um dia. No outro domingo: meu filho, vá para a igreja. No terceiro domingo, no máximo, ele diz: por que o senhor não vai comigo? Está me mandando e nunca vai. Ele já começa a exigir coerência entre a fala da gente e, ao mesmo tempo, a atitude da gente, aliando uma coisa à outra. Então, trata-se da gente começar a viver pelo que a gente é por inteiro, sem reservas, sem vergonha, sem lamentos e, sobretudo, sem pesares e sem culpas. Alguém já dizia: a sabedoria é aceitar não ser o santo que eu gostaria de ser. A sabedoria humana é aceitar o fracasso que eu sou, porque nós fracassamos o tempo inteiro diante de muitos empreendimentos que colocamos nas nossas mãos, na nossa cabeça e queremos realizá-los. Nessa perspectiva, por mais paradoxal que pareça, o mundo precisa da gente do jeito que a gente é. Cada pessoa como é. O mundo precisa dessa variedade, dessa diversidade de comportamentos e de todos os conflitos humanos derivativos desse comportamento diverso. O mundo precisa desse. Aliás, se a vida quisesse que nós fôssemos diferentes, todos iguaizinhos, bonzinhos, arrumadinhos, ajeitadinhos, a vida, na sua infinita sabedoria, para não falar de Deus, nos teria feito diferentemente. Mas não, nos fez com essa pluralidade imensa que nós conhecemos todos e na qual todos estamos envolvidos. Então, aceitemos, pelo amor de Deus, a nós próprios como nós somos. Aceitemos os outros como os outros são. E perguntemos a cada dia: o que é que essa diferença entre mim e os outros, entre os outros e eu, o que é que essa diferença me quer dizer? Onde quer me ajudar? De que maneira contribui para o meu crescimento e para a minha evolução? Conclusão: nossas características, inclusive as chamadas características negativas, menos boas, nunca constituem um impedimento para que nós nos aproximemos de Deus. Aceitá-las é oferecer a Deus um material humano, verdadeiro, sem falsificação, no qual Ele poderá pegar e fazer o melhor, aquilo que só Ele sabe fazer. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que Deus trabalha conosco sempre a partir do que nós somos. Deus não trabalha com modelos ideais e idealizados.
como muitas vezes nós, a partir de dentro da igreja, queremos impor aos nossos irmãos e irmãs adeptos da nossa fé. Como se houvesse um modelo e todo mundo tem que atingir esse modelo. Não. Deus não trabalha de cima para baixo, Ele trabalha de baixo para cima, a partir de dentro do coração humano, porque Ele conhece as nossas mazelas, conhece as nossas possibilidades, mas muito mais é conhecedor dos nossos limites e das nossas limitações. Ele sabe que a gente pode ir até ali, dali para frente é complicado caminhar. Muitas vezes por culpa nossa e responsabilidade pessoal, mas na maior parte das vezes por uma culpa que nos escapou, por um controle que nós não tivemos, por algo que nos faltou no meio da estrada, por alguns valores que nós não recebemos e algumas ferramentas que infelizmente nós não conquistamos. Então nós somos limitados, mas isso não é problema, porque Deus trabalha a partir daquilo que somos, respeitando-nos nos nossos limites e procurando alargá-los o mais que nós possamos suportar esse alargamento. Então, ser coerente diante de Deus não é ser perfeito. Ser coerente não é ser perfeito. É assumir nossas contradições, nossas ambiguidades, nossos desatinos, nossas imperfeições. Quando a gente assume a imperfeição da gente cresce. Quando a gente se acha perfeito, a gente se enclausura naquela mentalidade pseudo-verdadeira de perfeição e não vai para frente. Não evolui, não cresce, não acrescenta absolutamente nada, não incorpora novidades que estão ali populando à nossa frente e exigindo serem incorporadas. Então, esse é o ensinamento maior de Jesus Cristo. E eu termino lembrando apenas o último, que é o desafio mais interessante de todos: dar na mesma proporção em que nós recebemos. Alinhar aquilo que a gente tem com aquilo que a gente oferece. Porque um ser humano, ele não é grande porque ele conquistou grandes coisas, fez grandes maravilhas, porque ele juntou um enorme e invejável patrimônio material, porque ele tem muito dinheiro nas suas contas. Ele não é grande por conta disso, nem quando chega a esse nível. Ele é grande quando ele é capaz de dignificar aquilo que de fato ele alcançou, de dar um bom uso, um bom destino, justo, ético, equitativo, participativo, àquilo que de fato chegou às suas mãos. Aí sim se consegue perceber a grandiosidade ou a mediocridade de uma pessoa, porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é para colocar em função daqueles que têm menos e que são menos. E é nessa interação em que quem tem menos dá menos, quem tem um pouco mais dá mais, quem conseguiu muito pode dar proporcionalmente muito. E aí ninguém fica a ver navios completamente. Ninguém fica fora de uma certa evolução. E o mundo melhora para todas as pessoas, porque uma mão lava a outra. E nós somos irmãos e irmãs, partes integrantes e essenciais de uma única e mesma família, que é a família de Deus, onde Jesus Cristo morreu na cruz e o sangue dele fez com que nós tivéssemos o mesmo sangue. Nós somos irmãos por consanguinidade, inclusive. E é preciso viver essa irmandade, essa fraternidade da melhor maneira possível. Eu termino lembrando a vocês aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, quando o soldadozinho que ficou na guerra, estava lá, morre, não morre, ele é resgatado por um pilotão de elite que foi constituído no seu país, feito só com essa finalidade, ir lá no meio da guerra e trazer de volta aquele soldado que lá ficou esquecido. Ele já tinha dado a vida dele como perdida, mas aí de repente foi resgatado. Todos os soldados qualificados ao extremo que foram para lá nesse pilotão de elite para trazê-lo de volta, morreram, todos, inclusive o comandante morreu em seus braços, no braço do soldadinho, que era um paraquedista.
E o soldado, percebendo o que tem acontecido, disse: mas Senhor, eu não sou tão importante assim. Será que eu mereço que vocês morram para me resgatar? E aí o capitão segura nas suas mãos, puxa pelo colarinho da sua farda e diz: então faça por merecer. Nós recebemos uma vida com tanta coisa boa, com tantos valores. O mundo colocou em nós tantas possibilidades. Tanta gente faz parte da nossa história. Nos ajudou a estar onde nós estamos hoje. Uns de forma direta, outros de forma indireta. O mundo foi favorável a nós o tempo inteiro. E a pergunta é: eu sou merecedor? Eu sou digno? Eu fiz por merecer chegar até aqui, onde eu cheguei? Ou muito pelo contrário? Se a resposta for: eu não mereço absolutamente nada do que eu conquistei até agora, ainda é tempo, porque enquanto estamos vivos, é sempre tempo da gente viver e viver da melhor e mais justa maneira possível. Que Deus nos ajude nesse empreendimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.